Vamos lá começar a nossa análise semanal, entre aspas, de Irumati, terceira temporada, finalmente falar semanalmente, entre aspas, de Iruma-kun. Eu sou o Thunder e esse daqui é o Boku no Hero que deu certo. Eu sou o Rafael e esse é o Boku no Hero inverso, porque o que ele tem de texto ele não tem de produção. Aqui o Maurício e eu realmente estou por fora das comparações de Boku no Hero, porque eu realmente não consigo ver muita semelhança, além do fato que é uma escola e ele teoricamente não tem poderzinho. De resto, Mas esse é o ponto. É literalmente isso. Ele respeita essa premissa. Tipo, sim. só o fato de respeitar a premissa. Sim, é uma escola de demônio. E a gente está vendo a história do garotinho que está estudando na escola de demônio. E é mágico. E é maravilhoso. E todo o enredo, ele pauta isso. E por isso que a gente fala que... Pela brincadeira, obviamente. Eu sei que Boku no Hero tem outros aspectos que ele quer trabalhar. Mas, cara, o Iruma mostra pra gente que sim, dá pra você fazer uma história de escola de demônio e ela ser extremamente competente nisso, sem precisar ficar criando conflitos mirabolantes, extremamente over, pra fazer a história evoluir. Aqui, pô, por mais que existam arcos de luta e alguns problemas externos, eles acabam sendo até os arcos mais sem graças de Iruma. O mais legal de Iruma é você ver eles vivendo as experiências escolares deles. É muito bacana isso. Posso fazer um ajuste nessa fala? Claro. Não é que aqui a gente não tem coisas mirabolantes e over. Vulgo, o Iruma agora tá na fucking sala do antigo rei demônio com a turma lutando e tentando ser os demônios mais ferradão do mundo no seu arco de treinamento eterno dentro da escolinha. Que faz sentido porque é dentro da escola. Mas a forma como tudo isso é construído. Porque tem coisas muito over em Iruma. Só que o anime se preocupa em construir as coisas para isso ser coerente dentro do universo apresentado, por mais fantástico que seja. Porque você não vai me convencer do que esse arco agora do treinamento da colheita não foi. Desse treinamento pro jogos da colheita não foi over. Foi. Mas ele respalda no que ele tá fazendo, da construção que a gente teve até aqui. E por que agora que eles chegaram nesse ponto do ápice da escola, de estarem na sala do Rei Demônio, estarem na sala na Royal One, porque agora estão fodidos e estão tendo que se lascar nesse treinamento over. Causa e consequência. Sabe qual é pra mim a maior comparação de Iruma e de Boku no Hero? Simplesmente em cima de sala. Onde a gente tem um grupo com bastante gente, cada uma tem um design diferente, uma personalidade diferente, uma importância diferente, e é aqui que diverge, porque em Boku no Hero, apesar dos personagens a maioria ser interessante, eu sinto muita falta de interação deles, muito pouco que sai da interação basicona de até uma festa de Natal, aí cada um reagindo ao estereótipo. Em Iruma não, todo mundo tem a sua própria personalidade, seu próprio momento. Então me faz gostar mais deles e me interessar mais por eles. Tem outros aspectos também, né? Que Iruma acerta muito bem nisso daí. Os problemas do over, ou tudo que ele coloca de problemas pra cima, pra criar mais conflitos, ele literalmente tá fazendo isso dentro do espectro de escola. Porque eles estão na Royal One agora, mas eles estão aqui literalmente o que eles falaram. Não, a gente não quer ser os perrapados que estuda num lugar todo capenga. Não, a gente quer ser o melhor. A gente quer ser a melhor turma. E esse espírito de querer lutar, de querer evoluir, de querer ser melhor dentro desse ambiente escolar, é uma coisa que partiram particularmente deles. Por mais que teve, obviamente, na temporada passada, todo o lance do Dark Iruma e coisas do tipo, todos aqui da sala, absolutamente todos, estão mostrando esse empenho. Tanto que esse começo de arco é justamente pra isso. Pô, legal, né? Vocês curtiram, vocês tiveram aí o momento de ir pro parque de diversão, vocês entraram na Royal One, vocês estão aí ficando todo mundo muito
querido pela escola, né? Ou ficando muito importante, criando uma certa fama, mas tá na hora de trabalhar e tá na hora de vocês mostrarem porque vocês estão aqui. Então todo mundo vai receber um treinamento pra conseguir maximizar suas habilidades e mudar pra ranking 4. Então é fantástico. Tipo, a temporada já começa estabelecendo: ninguém vai ficar aqui se todo mundo não ficar no ranking 4. Vocês estão aqui porque vocês precisam ser competentes, vocês precisam mostrar resultado. Então, se esse bando de ralé aí quis vir aqui pra falar que quer ser os alunos mais brilhantes da escola, ou os melhores da escola, vocês vão ter que fazer por onde? Então vai ter treinamento. Vai ter que aprimorar as suas habilidades. E aí vem outra coisa que Iruma dá uma aula, e não é de hoje, que é esquema de ranking. Como você nivela e ranqueia, e como você trabalha construção de poderes nesse mundo. Todo mundo da turma tem habilidades distintas. Tem um que fala com animal, tem outro que... Quer ver? Deixa eu pegar aqui, vai. Tem uma leve. Você tem... Você tem a Clara, que ela tira coisas do bolso e ela quer se tornar ter habilidades de sucubos melhores, né? Você tem o Agares Pinheiro, o cara que vive dormindo lá. Ele tem a habilidade de controlar a terra. Você tem nossa, eu não vou lembrar o nome. Você tem um Goemon que usa lâmina de vento, você tem o Jess que é a mão leve, você tem a Carole que tem o poder de gelo. Sim, sim. O Kamui que fala com os animais, você tem o Goemon que tem lâminas de vento. Uhum. Tem o Sabrok, que ele tem as habilidades de ferro dele, né? De metal dele, faz armas. Sim. Então, tipo, todo mundo tem habilidades distintas e nem todas necessariamente são pra combates. E eles respeitam isso. Cada demônio aqui tem um aspecto de linhagem familiar de poder, ou um aspecto de habilidade, e todos eles não são necessariamente feitos pra luta, mas todos eles são ranqueados de uma forma equivalente. Então você tem uma forma de ter aspectos diferentes de poderes, que não são necessariamente pra poder, de luta, e todos eles são válidos. E todos eles coexistem nesse mesmo ambiente, e todos eles vão ter que ser treinados por um aspecto distinto. Porque todo mundo tem que ganhar rank. Mas não é porque todo mundo tem que ganhar rank que todo mundo tem que ser poderoso e sair na porrada. Não é assim. Isso foi estabelecido até na segunda temporada, né? Tipo, sim. Trazendo mais uma comparação com o Boku no Hero, eu tenho tido cada vez mais um problema com o Boku no Hero. Boku no Hero Academia, que é a parte do Hero. Porque o herói é muito padrão. Ele você é um herói que tem que fazer tudo. Tudo bem, mas eu posso ter outras coisas. Eu tenho habilidades que não dá pra, por exemplo, enfrentar um vilão, ou que não são muito eficientes pra salvar alguém, como o caso do Bakugou. Uhum. Aqui em Iruma, não é que essa divisão existe, mas a presença do aluno é clara. Você falou que a maioria dos poderes não são pra luta. Pelo contrário, a maioria devastadora é pra luta. A questão não necessariamente você precisa da luta. Ou o caso, por exemplo, do Kamui que fala com os animais, de longe ele é inútil. Sabe? Tanto que no arco do parque ele ajudou pra caralho naquela questão de conversar com o animal. Uhum. E é isso que Iruma brilha, porque, beleza, a gente também vai ter um esquema um pouco mais genérico, vai ter esse elemento de ranking e tal, mas vai fazer por merecer. E não necessariamente fazer por merecer é só pela batalha. O Boku no Hero tem isso de que a maioria dos treinamentos pode dizer que tem um elemento de salvamento, pode dizer que não sei o quê. A maioria é voltada para combate. Aqui não. Aqui realmente você ser muito eficiente numa coisa já te garante o suficiente para pelo menos subir de rank. Isso dá esse elemento de meritocracia que pra Iruma é muito necessário. Porque tem essa questão de rank, tem essa questão do papel deles, a ideia de trabalhar todo mundo da sala faz com que cada um seja necessário de alguma forma, e isso torna ele mais responsivo. Vocês estão falando essa questão dos ranks e tudo mais.
me chama a atenção duas coisas aqui que eu quero muito comentar. Primeiro, a questão deles terem essa questão dos rankings não necessariamente refletir poder de porradaria em si, quão bom você é na trocação de porrada. É algo muito interessante porque a gente tá aí no mundo demoníaco e o autor de Iruma, ele tá mostrando uma diversidade de habilidades muito grande. Eu não me lembro de Iruma 2 personagens que têm poderes parecidos, que não sejam da mesma família. Vai. Tem uns ali que são da mesma família, beleza, são os poderes da linhagem. Mas você tem uma diversidade de poderes, e uma diversidade de poderes usada por uma diversidade de coisas muito diferentes, que você, entre aspas, fazer um ranking para classificar todos eles numa coisa uniforme seria um pouco estranho. E não seria, se a gente fosse pensar, não seria prático. Então faz muito sentido que o anime de Iruma faz, que já é apresentado desde a primeira temporada. Você tem N formas de subir de ranking em Iruma. Você pode ir bem nas provas, você tem esses eventos que você pode que a escola faz que também pode subir de ranking. Você tem e esses eventos, vamos dizer assim, são eventos distintos. Agora a gente está tendo o Festival da Colheita. Antes a gente teve um que era um festival tipo do Iruma. O Iruma subiu de ranking com aquele negócio da queimada? Sim, subiu. Então, tipo, você tem, mesmo dentro dos eventos da escola, você tem eventos diferentes, onde requerem habilidades diferentes dos alunos, e todos eles são válidos, todos eles dão oportunidade para os alunos mostrarem o seu valor nas suas respectivas áreas em que eles têm suas habilidades, melhor se enquadram para o que eles querem fazer com essas habilidades, inclusive. É até muito interessante, né? Porque um anime escolar sendo consciente dessa questão de avaliação. Não é porque você é ruim numa determinada área, numa determinada disciplina, que você é um lixo descartável. Você pode ser muito bom, seu talento pode ser para outra área. E é muito interessante que um anime de escolar como Iruma, né? Ele não tá fazendo uma aula de didática sobre avaliação, mas é interessante como ele tangencia essa questão de tipo, tá, tudo bem, você pode ter seus pontos fracos nessa área, os seus pontos fortes em outra área. Isso te torna equivalente a outra pessoa, que também tem pontos fracos numa área, pontos fortes em outra. E isso se equivale. Ninguém é perfeito em tudo. Uma coisa muito interessante. E também daí entra num ponto que eu até achei interessante, né? O Rafa falando. A maioria dos poderes aqui é de combate. E o Thunder falando, e o Thunder não percebendo isso no começo, é uma coisa interessante quando ele comentou lá que a maioria que não era usado para combate. Porque por mais que os poderes aqui, num pensamento frio, é fácil imaginar a maioria deles sendo utilizado para porrada, para luta, para causar alguma, vamos dizer assim, para resolver algum conflito na base da força, são poucos os alunos que a gente viu fazendo isso de fato. Vai, de aluno mais padrão Bakugou de sair na porrada, você tinha o Sabro, o Alice. O Asmodeus é um pouquinho disso também, apesar dele se conter um pouco do Iruma. E quem mais? Da sala, só os dois. Só os dois. Que são porradeiros. Tanto que essa premissa que eles colocaram aqui, de cada um vai ter um treinamento específico, justamente reflete isso. Os únicos que são um treinamento de porrada é os dois. Os outros treinamentos, tipo, não envolvem necessariamente isso. Engraçado que, por exemplo, o que a Elizabeth e a Clara estão treinando é Jojo Pose. Jojo Pose feminina, elas estão vendo a parte 6. Mas aquilo ali pode ser super efetivo em algumas circunstâncias. Exatamente. Tanto que já até entrando na própria terceira, eu achei maravilhosa a premissa de escolher cada professor diferente e cada um realmente ter um método de ensino diferente. No final vai ser um treinamento infernal para cada um. Porque cada um tem que treinar algum elemento específico. E ver alguns que não necessariamente encaixam na premissa com essa ideia é muito legal. Um exemplo é a própria Keroli, porque ela vai ser uma invocadora, barra domadora. O poder dela é de gelo. O que tem a ver? E aí você vê o resultado, ela sendo uma rainha gélida controlando o bicho, e você fala, caralho, que estúpido, adorei, isso faz sentido. Faz muito sentido porque a gente sabe que ela é a Idol Demônio e ela fazia isso com os demônios que adoravam ela na forma Idol. Não só isso, essa ideia da rainha fria, eu falei,
da puta, velho. Genial. Genial, cara. Eu gostei muito, cara, dessas dinâmicas, cara, porque são criativas. Pô, você precisa aprender esse único aspecto. Eu vou te torturar até você aprender e aprimorar sua habilidade nesse único aspecto. E vai. Tipo, pô, eu preciso aprender a treinar, a domar demônios. Ok, primeiro você tem que se acostumar com eles. Entre numa sala de um monte de demônio fedido. E tipo, falando que, pô, tem 2 familiares. Mas a galera tem. O Asmodeus tem a cobra gigante, o Iruma tem o Calego. Pinto.sensei. Tipo, escolher especificamente. Ela falou, mas pra quê? Ah, tá, genial. Se for por questão de quantidade, a Clara tem 2 familiares, que são os 2 sapatos dela, não é? É verdade. E o Furufuru. Mas aí vai pro segmento que o personagem quer seguir. Porque a Clara falou, eu não tenho habilidade alguma de sucubus, mas eu quero aprender isso. E ela foi se empenhar nisso. Em compensação, o poder da Clara é extremamente roubado. Extremamente roubado pra N coisas. E pra quem já tomou spoiler do resultado desse treinamento, o poder dela fica roubado pra caralho. Eu não sei. Felizmente eu não sei. Não li o mangá e não vi o episódio de hoje ainda, então calma. Eu não quero saber. Nada de spoiler. Não vou falar, mas pensa numa personagem roubada. Não, eu já imaginei que seria. Não, pois é, cara. A Clara sempre foi um Hidden OP aqui. Não, é desde a primeira temporada aquela falhinha da economia da escola. Inclusive, outra personagem com poder roubado pra batalha. Ela copia o que ela quiser sem custo. Essencialmente. Por isso que eu acho da hora pra caramba, cara. Porque assim, os poderes não necessariamente são conectados a todo momento por porradaria, porque não é o contexto. Porque toda hora o contexto não tá te fomentando ou forçando você a isso. Em Boku no Hero, pô, beleza, Mineta tem a bolinha que gruda lá, beleza, ok. O que ele pode fazer? Ele pode aprender a utilizar isso de uma forma que pode render vilões? Ele pode utilizar isso de uma forma que pode conectar partes de um prédio que esteja caindo pra ele conseguir fazer o resgate de uma forma muito mais eficiente? Não, joga ele pra um contexto de luta. Aí você fala, porra, mas e a habilidade dele? Não é muito mais expansiva, muito mais criativa do que isso? E Iruma não fica forçando os personagens a estar em contexto de batalha a todo momento. Obviamente, Iruma não é um shonen de porradinha como tantos outros por aí, e por isso que ele não precisa ficar fazendo isso. Eu acho isso maravilhoso, porque não precisa ficar forçando contextos de luta em Iruma. Iruma tem a sua própria levada. Tem hora que ele quer fazer comédia, tem hora que ele quer falar sobre escola, tem hora que ele quer criar um conflito com algum vilão. Ele é muito amplo e muito fluido em falar de uma série de aspectos que ele pode colocar aqui. Nada limita ele. As coisas são muito gradativas e naturais, então os arcos vão vindo e cada um deles tem uma premissa, tem uma pegada, tem uma ideia. Você tem o arco de eleição da escola onde tem o Uronove. E é dedo no cu e gritaria total de comédia. Você tem um arco sério que fala sobre os presidiários lá que estão fugindo e atacando um parque. Você tem um arco é muito... Tudo bem, desculpa. Não, esse arco é esquisito, eu sei, mas volta daquilo que eu falei. O arco de luta de Iruma é um dos mais fracos, manja. É um dos mais básicos até, porque é um mérito do autor, inclusive, porque, em teoria, sim, Iruma é Barashonen. Ele sai até na Shonen Champion, é uma revista de Beasters e Baki. E é engraçado como ele subverte muito essa premissa do Shonen. Beleza, Shonen de escolinha, tem porradinha. Não necessariamente você precisa ficar preso a esses fatos. Você pode expandir isso de formas diferentes. O arco de ação pode ser o arco da eleição com o Uronove. É maravilhoso. Essas ideias de Iruma de dar a virada e se construir do seu próprio jeito e não se prender à amarra de Shonen é o que torna ele, entre aspas, o Boku no Hero que a gente queria. Porque ele tem muita noção e criatividade do que ele pode fazer. Ele não precisa ficar preso por exemplo, ficar preso só ao elemento de demônio. E olha como a mitologia dos demônios, os poderzões e os caralho, não precisa! A gente quer ver essa interação desse pessoal maluco! Uhum. E mesmo quando entra nessa mitologia, é contextualizado do porquê que o Iruma está sendo apresentado a isso, do porquê ele tem dificuldade de conhecer isso, ele se vai mal nas provas.
O próprio exemplo até do Royal One, do Royal One, por que essa sala é importante? Porque é a sala do Rei Demônio. Aí quando eles entram, eles aprendem sobre o Rei Demônio. Tipo, faz sentido a amarração daqui. Sim. Só que daí eu ia comentar porque eu acho a comparação até com Boku no Hero. O outro ponto é que você falou da revista do Iruma, que era um ponto que eu queria chegar, que eu acho que daí é um dos motivos que eu acho a comparação com Boku no Hero até um pouco injusta. E um pouco... Boku no Hero ele se limita muito e tudo mais. Aí a gente tem o fator revista. Boku no Hero, Shonen Jump com seu velho modelo bofado de Battle Shonen de não sei quantas décadas atrás. E eu não sei, não tô acompanhando o Boku no Hero faz um tempo, mas eu desconfio que, vamos dizer assim, um dos principais problemas de Boku no Hero é a cartilha Jump de ser. E aqui nós não temos a cartilha Jump de ser, que já é um avanço para a história poder andar. Não tirando o mérito do autor, de tudo que ele tá fazendo, tudo que ele tá construindo, muito pelo contrário. Mas esse é um dos motivos que eu também acho meio um pouco injusta a comparação, porque, querendo ou não, a Jump, acho que talvez esteja mudando um pouco agora, mas a Jump tem um modelo de Battle Shonen engessado pra caramba. Então, tem, e ela tá tentando ter suas variantes, mas pro Battle Shonen normal, digamos assim, o que é Boku no Hero, Jujutsu, ele ainda é bem quadradão. Mas aí entra um ponto, que vai até de autor, porque se você pega, por exemplo, o livro do Araki, ele comenta sobre isso de que, mesmo que você esteja num ambiente engessado, você pode criar sua variância, você pode criar sua personalidade, não apenas de temática, mas de execução. O que ele fala de... Se o lema da Jump é amizade, esforço e vitória, subverte esses conceitos. Faz a vitória, por exemplo, ser algo muito mais conceitual do que a própria vitória num campeonato, por exemplo. Faz ser uma vitória pessoal ou algo do tipo. Isso faz a sua obra se destacar. E é isso que eu vejo de Iruma. Iruma sempre dá aquela subvertida, não que ele é desconstrução ou coisa do tipo, mas ele sai um pouco da caixinha de, aqui é um putaco de esforço do Iruma da queimada. Mas vamos ver por outro âmbito, além de um arco de esforço. Ou o elemento de vitória da Royal One. Não necessariamente é uma luta, mas vamos ver ele superando esses obstáculos de diferentes formas. Isso faz Iruma se destacar, querendo ou não. Sim, é por isso que é um dos motivos que eu falo, mérito do autor de Iruma. Porque mesmo fora da Jump, a gente sabe que o padrão Battle Shonen ele é uma coisa um pouco porrada, choro, superação de personagem, porrada. E o autor de Iruma, ele tá sabendo executar muitas coisas de forma fantástica. E o que você falou de arco de superação, terceira temporada, Iruma, que sempre nunca conseguiu dizer não a ninguém, sendo explorado sua força de trabalho pela sua tutora suplente, chega num ponto e fica puto, falando, não, beleza, tu vai me ensinar, eu vou já aguentar toda essa cambada porque tu vai me engolir, tu vai me ensinar. No final você tem a sua recompensa, que não é só o Iruma com arco boladão, mas o Iruma esfregando o arco boladão na cara da tutora. Bem, eu não quero bater mais em Boku no Hero, mas eu quero bater em Bleach agora, porque Iruma dá uma aula do que é fazer arco de treinamento. Não é de hoje, e, de novo, ele destruindo em criatividade em fazer um arco de treinamento. Cara, o arco de treinamento que ele colocou aqui não é pra é pra todo mundo. Todo mundo tem um arco, minimamente criativo, e o menos criativo é o arco que precisa ser só porradinha, porque os dois personagens são puramente porradinha. E quando o arco de treinamento do Iruma eu tô com uma tutora, com a Naruta aqui, enchendo a porra do meu saco, fazendo eu trabalhar de maid todo santo dia, só zoando com a minha cara e esquecendo que ela tinha que me treinar, e isso meio que cria um conflito pro Iruma precisar passar um outro obstáculo antes do obstáculo do treino, é fantástico, é fascinante, porque literalmente isso daqui, sem querer, colocou o Iruma num contexto que ele tem que lidar com uma personagem que tá explorando ele, e ele tem esse problema de sempre dizer sim pra tudo. Então ele fazer isso e pegar esse primeiro obstáculo antes do obstáculo do treino
É muito incrível. E torna, inclusive, esse arco muito mais interessante por conta disso. Ele tem a camada cômica, tem toda a situação do Iruma se tornando Made de novo, e dessa vez ele encarando o problema de frente, falando, não, peraí, eu não acho que eu tenho que ficar apenas aceitando tudo. Tanto que o próprio, o loirinho lá, esqueci o nome dele, Jess? Não. Não. Esqueci o nome dele também. Puxa vida, esqueci o nome dele. Aqui, o Shaq? Shaq Red? Eu acho que é Shaq. O Shaq. Quando o Shaq fala, não, beleza, tranquilo, não aguento mais essa Naruto aí, vou treinar com o Robin, falou, valeu. Ele simplesmente foi. Lead? Lead. É porque os nomes aqui ficam... Eu acho que aqui o nome mesmo e o Lead deve ser o apelido dele. Não, Lead é o nome dele. É porque eu acho que do jeito que tá aí deve ser o nome em Romanji. Não o nome tá. Bem, então, o Lead, quando o Lead chega e fala, não, falou, valeu, eu não vou treinar com ela, não existe nenhuma consequência porque ele não tá treinando com alguém que foi incumbido de treinar ele. Tanto que ela nem lembrava que ele tinha que treinar. Porque ela tava ali mais pra auxiliar do que realmente treinar de fato. É verdade, né? Quem que ia treinar é o Robin. Mas o Robin, como treinador, eu acho que eu prefiro treinar sozinho. Pois é. Até que no final do treinamento maluco dele fez algum sentido pro... Esqueci agora de falar o nome do loiro. Pro Lead. O Lead. Do Lead, Vamos jogar até você se matar de tanto jogar e melhorar sua concentração. Que também é... E isso, ironicamente, é importante pra ele por conta do poder. Sim. Exatamente. Essencialmente. Por isso que eu acho incrível, cara. Porque eles dão umas certas voltas e subvertem o treinamento até um aspecto simples ou uma única coisa que você tem que fazer, mas é uma única coisa bem pensada. Que melhora o seu poder, melhora a sua perspectiva e de fato te faz um teste. É uma coisa que, o Iruma sempre foi muito criativo em criar conflitos e aqui novamente fazendo isso e ainda abrangindo esse aspecto pra todo mundo da sala. O próprio Goemon... Ai, meu Deus. O Goemon... Não, é o Grep e o... Qual que é o nome do outro cara lá? Da nuvem? Goemon é o nome dele. Ai, meu Deus do céu. Gap é o nome da família. Eu odeio uma anime list porque tem hora que ele tá invertendo os nomes. Não, ele sempre faz isso, ele sempre inverte o nome. É porque falaram até por isso tem a vírgula. Porque falaram que o Shaq era o nome... Era o sobrenome do Reed. Eu já não sei de mais nada. Enfim. É o Goemon e o Agnes, acho que você tá falando. Isso, eles mesmo. O treinamento deles é, literalmente, sobreviva ao afogamento. Pra você criar familiaridade com seu poder. Esse, pra mim, foi com o maior salto lógico, mas funciona. Entra num ponto que eu ia criticar esse arco de treinamento de Iruma, que é muito acima do que a gente vê na média de Battle Shonen, que é toma porrada até você despertar o poderzinho e ter um poderzinho maior. Mas explicações são necessárias para treinamento, e não tivemos explicações aqui. Eu sei, treinamento infernal, pipipi, os alunos têm que construir por si só, tal. Essas coisas são um pouco mais eficientes quando você sabe o que você precisa saber e sabe o que você precisa treinar. Me causa muita suspensão de descrença esse negócio, tá? O do afogamento é clássico, né? Eu vou te afogar até você descobrir o que você tem que fazer pra você poder controlar terreno e sair do afogamento, e depois eu vou te afogar mais um pouco. Mas isso daí tem algo que respalda dentro de Iruma, inclusive. Porque tem muito dessa quantidade de conflitos que às vezes é algo só bobo mesmo. E ele foi feito para ser assim porque quem tá proporcionando isso, propiciando isso, tem essa perspectiva. É a mesma coisa quando a gente teve o Dark Iruma e precisava da assinatura de todos os professores. Tinha professor que simplesmente era meme. O cara chegou e, né,
vamos falar de mulheres e tal. Nossa, gostei de você, hein? Toma um carimbinho. Enquanto tinha outro que tinha que fazer um puta rolê mirabolante pra conseguir o carimbo, porque o cara era extremamente cri-cri. Então, aqui é a mesma coisa. Pô, você tem um treinamento Battle Shonen padrão de você tem que acertar o golpe. Ou o treinamento que você tá se afogando. E se vira aí. Enquanto você pega o treinamento do próprio Jazz, cara, que treinamento fantástico. Ah, vou largar aí vocês. Ah, mas eu não tenho muito contexto e tal. É, beleza, o lugar que você tem ali, o ambiente que eu te coloquei, já é todo o contexto que você precisa pra você aprender a sobreviver aqui. E aí, pouca explicação precisa e é mais a vivência da situação que eles estão vivendo ali. É que aqui tem uma diferença da parte do Dark Hero, por exemplo. Aqui é efetivamente alguém ensinando alguém. Porque, vamos conseguir um carinho, vou conseguir um negócio. Usa uma fraqueza ou um interesse do cara e GG. Isso consegue facilitar. Só que nesse caso, a gente tá tendo que ver os personagens evoluindo e aprendendo alguma coisa. Quando é situação meio eu vou xingar a Iruma. Mas quando é situação meio Awashi, de não vou te treinar, se vira, é meio complicado. Mas daí tem uma pequena volta. Que tudo bem que foi de um caso específico, mas eu acredito que Iruma vai fazer isso. Que é o caso do Jazz. Porque a gente não sabia sequer o que o Jazz estava fazendo. A gente só sabia que ele teria que aprender a ser malandro. Junto com a Locker. E aí eles dão a volta e, esse é o treinamento, é assim que eles funcionam. E aí mostrou tanto um pouco melhor o treinamento deles, quanto a execução do que eles aprenderam. Eu acredito, conhecendo até Iruma como ele sabe escrever alguma coisa, que todo personagem vai ter esse momento. Tem a Keroli que teve esse momento mais Manny. Ela vai ter pelo menos um momento apresentando um pouco melhor o que ela aprendeu de fato. Assim como deve ter com o Goemon, assim como deve ter com a própria Clara e afins. Acho que só não vai ter com o Azi e com o Saburo, porque eles são efetivamente porrada. E o que eles têm que fazer? Meter porrada! Não, eu concordo. Mas ainda assim, cara, por mais que... Concordo, falta uma série de orientações para o treinamento parecer mais eficiente, mas ainda assim, o próprio conflito do treinamento, às vezes por ser criativo, gera bons resultados. Por exemplo, o da Clara e da Elizabeth foi mais ou menos isso. É Jojo Pose. Mas vocês precisam aprender a de fato fazer isso, sabe? De fato a criar uma situação que você vai expor toda a sua beleza e toda a sua forma de afeto. E imagino que eles vão conversar sobre isso, sabe? Ou o próprio afogamento pode ter algum tipo de utilidade, ou até mesmo quando foi pra Carolê, você tinha o resultado daquilo. Meio que foi do Kerori. Meu Deus, é difícil lembrar o nome de todo mundo. Eu sei a fisionomia de todo mundo, eu sei quem é cada um, mas eu não lembro o nome de ninguém. Normal. Falha uma característica a gente completa, relaxa. Exatamente. Então a Kerori meio que se prendendo ali e conhecendo aquele inferno e fala, se vira, aprende uma forma pra você domar essas feras ou você se acostumar, é uma premissa que faz um pouco de sentido. Mas, de novo, você tem o quê? 6, 7 personagens, grupos de personagens treinando aqui? 6, né? Eu acho que são 6. Tem até uma cena aqui nesse episódio mesmo que corta com todos os professores, eu acho que são 6. São 6. São 6. 7. 7. Não. 7 porque o Iruma e o Lid, eles não estão treinando junto. Sim. Então você pega aqui, são 7 treinamentos. Se a gente for meio que qualificar cada um deles, eu acho que aí daria pra de fato a gente explicar e conversar um pouco mais quais foram os méritos e os deméritos, ou como foi explorado ou como não foi explorado o seu treinamento. E aí meio que tem essa variante. Mas a ideia de ter uma variância de qualidade entre eles ou de proposta, eu acho que também já é válido. Porque é muita coisa pra trabalhar, querendo ou não. E dá, sei lá, um episódio pra cada um deles pra eles exporem, ou metade do episódio pra eles exporem de fato a profundidade do treinamento, seria legal. Não foi o que escolheram fazer, eles foram meio que passando
um pouquinho de cada vez, de cada etapa deles aprendendo e tal, e depois o resultado. Então faz um pouco de sentido. Nossa, na verdade são 8, cara, porque o Jazz não tá são nessa... 7. São 7. É porque o Iruma e o Lid não estão no mesmo grupo nesse... Por isso que são 7. Ah, ok. Ou melhor, tem aquele personagem. Tem aquele personagem safado que sempre tá de background e ninguém lembra dele, nem professor. Caraca, verdade, mano! Tem, ninguém lembra dele. Mas eu bato o olho e falo, você tá aí, né, mano? Nossa. E essa temporada tá fazendo questão de botar ele mais em cena, inclusive. Eu acho fantástico. Porque faz sentido ninguém lembrar dele. Faz sentido ele ser o cara esquecido no pagode. E sem dar muito spoiler, isso vai gerar conflito. Ótimo. Isso é legal. E tem até um detalhe que o Rafa Silva comentou que eu vou querer puxar, que apesar de não ter tanta explicação envolvendo os professores, tem um respaldo que cada instrutor foi escolhido a dedo pelo próprio Kalego. Uhum. Que é, inclusive, outro método de Iruma de questão de didática, porque por mais que o Kalego seja um puta professor pau no cu, ele não é pau no cu à toa, porque ele realmente dá o conteúdo, ele dá a oportunidade, se você se esforçar, você consegue trabalhar. Mas ele vai forçar a tua cabeça. Isso é verdade. E isso mostra até, falando um pouco mais do lado narrativo, como o autor de Iruma consegue... Qual é o nome do autor de Iruma, inclusive? Eu queria saber, porque o cara é bom. Deixa eu pegar aqui. Osamu Nishi. Como o Osamu, ele consegue se virar com o esquema de lançamento. Eu não sei se o mangá de Iruma é semanal ou se é quinzenal. Mas o fato de que, ele tem 6 treinamentos pra fazer. 7 porque ele dividiu o Iruma e o Lead. Todos têm um certo respaldo, mas não dá pra apresentar todo mundo eficientemente da mesma forma, porque isso come muito tempo. Isso pode fazer o leitor perder o interesse. Uhum. E ele consegue fazer de uma forma que não perca o interesse e fique interessante, ou pelo menos muito divertido, como é o caso da própria Carol e do Kamui. Tipo, foi uma cena, mas é uma cena dela, rainha do fandom, com o cara sendo mordomo guiando todo mundo. Genial! Eu acho que explicações não são necessárias. Pois acho que, tipo, se você precisa de alguma explicação, porra... E isso mostra muito da habilidade dele, sabe? Porque a gente sabe muito bem, a gente já fez muita análise de obra que veio de mangá semanal, e como a gente critica bastante o autor, porque, isso aqui não ficou legal, mas para pensar no cara que tá fazendo isso semanalmente, tem que pensar uma caralhada de detalhes. O do Iruma, ele é bem consistente nisso. Sim. E ele ganha por criatividade. Às vezes não por necessariamente desenvolvimento, mas por criar um aspecto criativo para criar aquele conflito, né? E esses arcos de treinamento são necessariamente assim. Ou nem tanto, nem todos, né? Porque o Saburo e o Alice foi literalmente porrada. Mas não tinha muito como fugir disso. Então tá tudo bem. Até aí vai... Literalmente é porrada, conflito, porrada e bora ver outra coisa. Você sabe que eles estão dando porrada, você sabe que é a superação é pela porrada. E eu acho que o máximo, talvez, de conflito que a gente vai ter disso daí, ou um dos máximos conflitos é os caras lá que foi encher o saco do Saburo porque você monopolizou o nosso mestre. Então a gente quer revanche. Mas esse exame Chunin, cara, ele é outra coisa absurda de Iruma. Absurda. Porque a gente teve arco de treinamento, agora vai ter um arco de... não é bem um torneio, mas um arco de teste. É uma competição. É uma competição, né? E aí você consegue bater tanto em Bleach e em Naruto ao mesmo tempo, falando que o Iruma é melhor que todo mundo. Então, cara, pra mim... de roteiro. Não, totalmente. Literalmente totalmente, porque... Posso já começar de chato? Vai. Cara, a produção dessa temporada tá uma merda, hein? Tá uma bosta. E isso porque Iruma nunca foi lá de grandes produções, mas pelo menos no início lá ele conseguia manter uma certa consistência, quebrava lá na metade. Aí era um problema porque era o arco de Battle Shonen, tudo bem, mas ainda assim ele mantinha um nível. Aqui já começou fraco.
pra caceta. Ou era problema de coloração, ou era problema de encadeamento, ou os personagens estavam tudo torto. Esse último episódio mesmo foi uma porra. A Loxer tava com 30 designs diferentes por take. Uhum. E, cara, a sorte desse arco é que ele não é de luta. Porque seria muito pior, seria muito mais cansativo. Mas mesmo assim, como até o episódio do Jazz que tinha muito de pose, de momentos, de cenas que deveriam ser bem finalizadas, mas vai lá, o Alok tá esbugalhado, isso acaba quebrando muito da imersão da série, cara. E por conta disso, esse é até um dos piores começos de Iruma. Não por conta do texto, mas é porque a produção às vezes consegue quebrar esse ritmo. Se não é pela diretora e seu ritmo maluco e pelo texto, esse negócio aqui tava nível Bookworm, cara. Tava. E é muito triste, cara, porque Iruma, assim como toda obra, precisa de produção. Muito do que tanca aqui em Iruma são ideias criativas pra fazerem cenas. E aí, às vezes, as cenas dão uma derretida aqui e ali, porque não tem muito... Não tem orçamento. Tem criatividade de direção, é uma excelente diretora, mas não tem orçamento, cara. E aí você fica à mercê de entender a cena pela própria cena. Ou pela ideia, ou estética, ou até mesmo a premissa da cena por si só. Porque ela, em âmbito de execução, ela deixa a desejar. Deixa a desejar por polimento, por character design, por não fluidez ou não existência de in-betweens pra fazer a cena funcionar. Então, é triste. Isso que o Iruma nem se entrega ao PowerPoint completamente. Ele ainda tenta fazer as cenas fluírem um pouco mais. Até com algumas transições, fazendo os personagens terem mais movimentação de fato, mas ainda assim, a gente sabe que o orçamento aqui tá lá embaixo. É que você tem, por exemplo, quando a Batiko... Batiko é o nome da professora, né? Qual delas? É a do Iruma? A Naruto, sim. A Batiko, quando ela invoca o arco dela pela primeira vez, ela fica em volta de um monte de efeito lá. E se você pausa, não tá tão feio, mas se você deixa rodando, o efeito é muito esquisito, cara. Parece umas... É tudo da mesma cor, mas parece que são várias layers que não se conversam. É muito esquisito. E isso aí é tipo... Até comentaram, tem algum motivo pra estar assim? Simplesmente Bandai fazendo 3 animes na temporada. E por mais que Bandai seja um estúdio grande, de nome grande, até parceria de Sunrise, etc., ele não é dos melhores. E eu entendo que dá pra fazer 3 aqui porque é um grupo grande, mas a gente sabe muito bem que 3 animes num estúdio não funciona, vídeo, por exemplo, Cloverworks ou Mapa. Que quando passa de 2, o negócio... Um deles vai sempre derreter. E os outros também vão sofrer. E essa temporada não é diferente, porque tanto o Megaton Musashi lá, que também é da Bandai, quanto que o Kono Karasu sofrem também. A produção dos dois é sofrida, cara. Eu posso até dizer que Iruma é o melhorzinho muito por conta da diretora. Porque os outros dois também estão morrendo. Cara, se a gente pegar o histórico da Bandai aqui, é um histórico triste. Olha a coisa que eles têm no histórico, tirando essa temporada com Koukyu no Karasu, Iruma e... qual que era o outro? Era Musashi, se não me engano. Musashi, eu acho que eles estão fazendo aqui. A gente tem Birdwing, que, vamos combinar, não é o exemplo de produção. A gente teve Cestos, aquela atrocidade. A gente teve a Ikatsu Planet. Uma correção minha, Megaton que o Musashi é da OLM. Que, ok, mudou meu comentário pro OLM. E piorou a Bandai, porque se eles têm 2 e se os dois já estão morrendo, putz. É verdade. Depois disso, mais pra 2018, teve Gintama, Classicaloid. Cara, mano, não tem nenhuma produção aqui que eu falo, pô, esse daqui... é o top de linha da Bandai. Não tem, cara. Não tem. Todos os animes da Bandai são meio esquisitos. Não, na real, a melhor de todas é a Gintama. E ela ainda tem problemas, por exemplo, de fotografia. Eles fazem Tiger Bunny 2 também. Eu ia falar disso. Tiger Bunny parece que terminou, mas Tiger Bunny tava no caminho aí junto com o Iruma e Kyoko produzindo. Sim. Tá.
Então, pelo menos ele tem algum anime que mostra que tem um pouco mais de orçamento. Mas mesmo assim, Bandai não é um estúdio. Tiger Bunny é o anime do Merchan, né? Se eles não tiverem orçamento em Tiger Bunny, pelo amor de Deus, fecha o estúdio. Ah, mas aí é caixa dois, né? Você tem pelo menos 20 merchans por cena. Ah, mas você já não viu o Estúdio Engie fazendo propaganda de si mesmo em Tanteu Amor, ô Maurício? Não, não tô vendo isso. Aquilo é caixa 2 total, irmão. Ai, aquilo é caixa preta. Até pra voltar um pouquinho, porque a gente meio que passou pela Naruto por cima, teve o próprio arco de treinamento do Iruma, que, não foi um dos mais surpreendentes ali, eles meio que bypassaram o treinamento em si, mas foi mais você tem que elogiar. Não, esse é o ponto. Não, você não entendeu. Porque o Iruma é o único que efetivamente teve um arco de treinamento. Não, mas é isso que eu ia falar. O arco de treinamento dele, assim como eu tinha falado antes, foi pela. Foi duas etapas, vai. Foi o começo dele quebrando o modus dele de sempre falar assim pra todo mundo, e isso não tava acelerando a vida dele. Ele aceitando que ele tinha uma série de sentimentos que estavam borbulhando por conta daquilo, porque ele estava se sentindo inútil pela situação, ele não estava gostando pelo fato dele estar sendo só jogado de um lado para o outro, e isso estava, sabe, desmotivando ele queria fazer o negócio funcionar, então ele meio que foi contra o que ela estava fazendo, e a própria Naruto esqueceu que ela tinha que treinar o moleque. Ou que, ela tinha que ajudar o irmão dela, se eu não me engano, né? Isso. Ao treinamento. Então, chegando nesse ponto, quando de fato teve a virada e ela começou o treinamento, aí teve um outro aspecto do Iruma, de perspectiva. Pô, o que eu quero pra mim? Qual que era a minha vontade? Como que eu vou expor meu sentimento dentro desse arco? Então, literalmente desse arco. É por isso que eu tô falando. Iruma é o único com um arco de treinamento. Não, mas esse é o ponto. Por isso que eu ia falar. Ele meio que bypassou a ideia de treinamento, como os outros estavam treinando ali pelo inferno. Mas o dele... Ele só ficou com um arco, entendi. Eu tô tentando falar essa piada, eu tô dizendo, não, mas peraí. Mas é um arco. Ele não quer aceitar a piada. Ele não quer. Eu gostei da piada. Eu gostei. É porque... eu tava tentando falar sério, mas não tem como. Mas o melhor arco, de fato, foi da Mary. Pronto. Aí... Cada um... É uma venda assim, ó. Eu vendido pela Mary? Nada! Nunca! Da Kiruma joga vôlei, né, mano? Mas tentando falar um pouco sério desse arco. desse arco que terminou num arco para treinar o arco. Eu vou discordar que o Iruma teve que quebrar o seu próprio modus operandi de falar sim pra tudo, porque ele não quebrou. Porque a resolução do Iruma continua sendo falar sim pra tudo. Ele ganhou na base do ódio, tá? Ela vai me explorar, então eu vou ser explorado até que ela perca a paciência, encher o saco dela pra ela me treinar. Não com essa questão. Ela cansar de me explorar, entendi. Não foi tão nessa perspectiva, mas foi basicamente o que aconteceu. Porque o Iruma, de fato, não falou não em momento nenhum. Ele não chegou pra ela, tipo, recusou as coisas. A primeira etapa do treinamento, que é o convencimento do professor ali pra treinar ele, foi basicamente, beleza, você quer que eu faça isso? Então eu vou entrar no papel de corpo e alma e fazer isso que você tá me mandando da melhor forma possível. E isso foi que encheu o saco da Bático. Acho que é Bático o nome dela, né? É Bático. Isso. Até ela resolver aceitar o Iruma. Daí a gente teve lá o passado triste dela, com ela perdendo a esperança nos alunos, etc. O que é uma perspectiva interessante, um pouco irreal, porque, né, bem...
Quebra um pouco a minha suspensão de descrença, o quão bondosos são os demônios nesse mundo. Pô, cansei de te explorar tanto. Pera, vou te ajudar aqui um pouco. Tô te explorando demais. Mas é uma questão coerente pro que Iruma costuma apresentar, os personagens que costumam estar em volta ali, até porque os personagens que foram colocados ali para auxiliar o Iruma foram colocados a dedo para isso. Então, primeiro foi o Sensei de cabelo verde. E a Bático foi colocada pelo próprio Sullivan, né? Pelo próprio vô do Iruma aí, pra ensinar ele. Então, tipo, já é uma pessoa de confiança que foi colocada cirurgicamente aí para construir algo para o Iruma, para ajudar ele. E é engraçado que até o Sullivan chega lá pra dar tipo um toquinho nela e fala. E você vê talvez o que seja uma relação entre os dois ali, não sei. Mas primeiramente isso, né? Colocar. É interessante como ele fez isso, né? Ele subverteu a característica do personagem de dizer sim pra tudo, para um dizer sim pra tudo até você fazer o que eu quero, que é uma questão interessante, né? Porque habemos evolução de personagem, mas não habemos evolução de personagem no sentido de que ele superou uma característica dele. Não, ele elevou a característica dele para outro nível. Continua mesmo. Mas tá mais acima. Faz sentido. E o outro ponto por mais que o passado triste da Bático tenha sido colocado, eu acho que é um pouco raso, não sei se eles vão explicar isso um pouco mais a fundo, até acharia melhor. Uhum. De novo, me foge um pouco a suspensão de descrença, de tudo isso aqui, porque talvez o roteiro talvez um pouco apressado, mas Iruma costuma contar as coisas um pouco depois também, então ele fica nesse vai e volta, tal, não é tão cronológico a ordem das contas, então vou dar o benefício da dúvida para esperar. Mas eu gostaria de ver um pouco mais de desenvolvimento, um pouquinho mais de elaboração dessas passagens e tudo mais, porque me foge um pouquinho a suspensão de descrença de algumas coisas, tipo, eu sei que foi feito ali o flashback, ela teve vários alunos, ela foi perdendo a esperança aos poucos e tudo mais. Mas se ela tava numa, entre aspas, depressão tão profunda de descrédito, de ensinar outras pessoas, por que ela se meteu a fazer isso e por que de repente o Iruma resolveu levantar o coração dela assim do nada? Mas eu já tenho a resposta pra isso, Maurício. Ela agradou pro Sullivan, que mais seria? 100%. Não, ela agradou pro Sullivan, mas... Chatice da minha parte, bate na minha suspensão de descrença. Não, mas esse é o ponto. Você não está errado por conta disso. E ele meio que gera essa expectativa de ser melhor contado, porque o começo da conversa é muito boa. O porquê do arco faz todo sentido. A explicação do porquê o demônio não usa arco e por que geralmente essas habilidades elas não são tão exploradas ou não são tão procuradas justamente por causa do próprio contexto de mundo. Demônio é explosivo. Demônio não é paciente. É dedo no cu e gritaria. Então ele ter uma habilidade que é pouco convencional, ela tem domínio de uma habilidade pouco convencional e útil para demônios, faz sentido. E é uma linhagem meio que de família, porque o irmão dela também usa. E o Iruma ter uma habilidade que seja pouco usada por demônios, e ele ter essa habilidade de esperar, de ter calma e fazer dessa forma, é interessante. Então, a premissa do poder é legal, só que a explicação, ou o passado triste dessa personagem, ou as motivações dela meio que quebra um pouquinho mesmo a suspensão de descrença. Ele é mais funcional do que de fato profundo. Porque eu aceito muito mais a explicação da Gadice do que o passado triste dela. E, meu Deus, como o Iruma acabou superando minhas expectativas. Eu acho que até o ponto da expectativa sendo mais reforçada por ela, ou o Iruma conseguindo dar mais expectativa pra ela, justamente é pelo fato dele ter sido um cara que falou sim pra tudo pra ela. Então, ele
ele ficar com raiva de ser explorado, mas mesmo assim eu falo, eu vou ser explorado até você cansar e mostrar essa vontade dele de continuar e ser treinado, pra ela fez uma diferença, pra essa conexão sentimental entre os dois. Ainda assim, a história do passado triste dela é só fraco, só pouco relevante pela explicação que foi dada até então. A sorte desse momento, inclusive, é que ele é apenas um momento e, como você falou, é só pra esse momento de o Iruma realmente subir as expectativas, porque, tipo, eu não senti nenhum problema com esse flashback. O problema é que, como o Maurício falou, tá, isso tudo aconteceu porque... E, tipo, ele não continua. E pelo comentário aqui, não parece que ele vai ter continuidade só lá na frente, ainda vai ser muito pouco. Uhum. Então, tipo, pensando aqui, pro momento onde eles... o que o autor precisava, eu só acho que a cena podia ter sido mais curta. Tipo, eu tinha um aluno e ele cansou justamente por essa premissa de treinar arco é muito trabalhoso e ele cansou. Isso tem sido feito num diálogo positivo, talvez fosse até mais efetivo, porque não era o momento da Bático. Esse momento era o momento do Iruma. Uhum. Dito isso, alguns pontos interessantes para elogiar também. Eu acho sensacional o arco pro Iruma, porque ele não é um demônio, ele é um humano. Ele não tem a constituição do demônio, ele não tem a força do demônio, ele não tem as habilidades do demônio. Então ele ser o sniper que joga de longe, eu não sei se o autor vai pensar nisso, mas ele ser o sniper que atira de longe é fantástico. Porque ele fica bem longe, bem distante, e ele é um humano, ele não tem o temperamento explosivo e tudo mais, então, tipo, faz bastante sentido o Iruma ser treinado nesse poder. E até interessante uma rima interessante, né? Porque o professor de cabelo verde, eu tô esquecendo o nome dele. Robin. Robin. Hã? O Robin, isso. Obrigado. Ele foi treinar Meu Deus do céu. O Lid. O Lead. Ele foi treinar o Lead em concentração. O que você precisa para trabalhar, para manejar o arco? Concentração. Os dois são da mesma família, os dois têm habilidade de arco. Legal. Rima temática. Uhum. Interessante. Mostra que o autor tá pensando de fato no tudo que tá construindo e tudo mais. Sabe o que mostra mais? Desculpa cortar, Maurício, é que esse ponto que você pegou que é legal. Mostra como o mundo de Iruma, além de rico, ele tem muita personalidade, porque, beleza, os personagens são de família de arco. Não necessariamente todo mundo usa arco, não necessariamente todo mundo age da mesma maneira. Só que eles acabam chegando na mesma conclusão por conta da família, da vivência deles. Pô, no final o que importa é a concentração, então vamos treinar isso. Só que uma é especialista em arco, tem todo um trabalho pra isso, e o outro é o cara mais pastel da escola. Mas que aparentemente é foda na parte de concentração, videogame e coisas do tipo. Então. Ele só é uma pessoa mais caótica. Eu adoro a minha expressão, pastel. Sim, também. Mas, tentando continuar aqui a linha de raciocínio, a cabeça tá um pouco devagar hoje. O passado dela, eu acho interessante a perspectiva de frustração dela sendo uma professora e se frustrar que os alunos não seguem o que ela esperava que fossem, porque as pessoas não seguem o que ela esperava que fosse acontecer com o treinamento dela. Por mais que isso não tenha sido muito explorado, é uma coisa que quando você ensina uma outra pessoa, quando você... não tenho experiência como professor, mas porque eu tenho experiência é ajudar alguns pessoal de iniciação científica no laboratório e tudo mais. E eu acho interessante essa perspectiva de expectativa, frustração e aceitação, porque quando você é colocado na missão, na tarefa de ensinar outra pessoa, inevitavelmente você cria expectativas. Mas um bom professor, né, a pessoa que está disposta a ensinar, tem que saber que tipo, a outra pessoa é outra pessoa,
Nem sempre ela vai atender suas expectativas e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo normal. O que você tem que fazer é dar o seu melhor, ensinar, fazer a sua parte e ela vai carregar isso pro que ela julgar que vai ser útil para ela, pro que ela julgar que ela vai, para que aquela informação vai ajudar ela. E eventualmente você se surpreende com alguém que supera suas expectativas, etc, etc, etc. Então, apesar de isso tudo não ter sido trabalhado e tudo mais, eu acho, até um pouco interessante essa questão, que ser professor é difícil pra caralho. Você tem que lidar com pessoas que têm habilidades diferentes, que têm sonhos, que têm perspectivas diferentes, e você tem que fazer seu melhor, né, para aquelas pessoas, para ensinar a sua parte, independente do que elas vão seguir mais para frente, e isso é algo complexo, difícil e que demanda uma saúde mental muito grande. Sim. Dependendo da área que você tá. Uhum. Eu já tive experiência de dar aula e eu sei bem como é isso. Eu não tive, talvez tenha um dia, se abrirem concurso público na universidade, espero que abra um dia. Pretendo melhorar minhas habilidades, porque eu não sou muito didático nas coisas. Vá merda. Você faz podcast falou... há tanto tempo que você aprendeu bastante sobre isso, tá? Nem vem. O pessoal ainda reclama que eu sou pouquíssimo didático pra explicar coisa no laboratório. É porque você não tá falando justamente de anime. por questão... Entendi. Você tem que dar seus exemplos com o anime, Maurício. Aí você funciona. Exatamente. Dá seus exemplos com o anime. Aí resolve. Não, eu tenho um problema pra explicar as coisas quando é coisa muito da minha área, que às vezes eu tenho uma linha de raciocínio X e eu consigo pensar muito rápido por ela. Só que as outras pessoas não têm. Tipo, matemática, fazer contas pra fazer as coisas no laboratório. A minha cabeça troca a vírgula de lugar, passa número de um lado pro outro, faz as contas. E eu esqueço que as pessoas. Isso é só um exemplo. Eu esqueço que as pessoas geralmente preferem fazer tudo por regra de 3. Uhum. Então eu tô lá, não, isso aqui você passa aqui, tá aqui o resultado. A pessoa só olha pra minha cara e fala, explica de novo. Daí eu falo, tá, regra de 3. Ou pior, por que você fez regra de 3? Esse lado eu te entendo, Maurício, porque eu já ouvi muitas vezes. Trocar o zero. Ou pior, o que é regra de 3? Esse lado do Maurício eu entendo, porque eu lá na faculdade explicando, assim que funciona, faz o cálculo aqui, o pessoal, Rafa, por que não dá pra fazer regra de 3? Eu, puta que pariu. Temos que ir por aqui primeiro, meu Deus. Mas voltemos a Iruma, porque eu acho que o Thunder pode falar mais de professor que eu, de novo. O máximo que eu tenho de experiência é ensinar IC em laboratório. E olha lá, eu ainda preciso melhorar muito minhas habilidades. Eu deixo muito pessoal perdidinho ainda. Não, tipo, o contexto de dar aula, de novo, a Naruto não aprofundou isso. As premissas fazem sentido. O contexto inicial faz sentido, ele é verossímil. O problema é que ele pouco se respalda a explicação. Mas sim, de fato, a frustração de você dar aula pra alguém que não quer aprender é ridícula. Nossa, é triste. É triste. No meu caso, especificamente, eu dava aula de informática pra uma galera que às vezes nem queria estar lá. A mãe pagou o curso e a pessoa tá indo lá, sabe? Pouca gente realmente queria fazer isso, porque quem já sabia, mexer no computador e mexer nos programas. Quem tava minimamente interessado por algum tipo de matéria até prestava atenção, mas chega num momento que você fala, mano, se eu conseguir tirar, implantar a sementinha da crítica, da vontade de aprender, sabe? Do senso crítico, ou da matéria em si, eu falo, pô, ganhei meu dia. Um de 20, um de 30, sabe? É foda. Então... É um discurso que eu vejo muito professor na universidade falando. Sim, cara... A turma tá lá, 40, às vezes tem turma de 200. Peguei uma turma que segurou de reprovação enorme, dois semestres, tinha 200 pessoas no auditório dando aula.
professor, se salvar 2 aqui que entender minha matéria, eu tô feliz. Mas é a realidade de um professor, cara. Às vezes você salva um ou 2, você tá, nossa, na nuvem. Isso foi meu professor de econometria semestre passado. Gente, passar 3 aqui tá ótimo. Passou, acho que uns 15, eu incluso. Ele, meu Deus, fiz meu ano. E a questão não é passar, às vezes só passar da matéria. O aluno passar sabendo o que tá fazendo. Tipo, realmente, você entendeu a matéria. Por mais porre, chata e metódica que a porra da matéria seja. Tipo, cálculo. Você entendeu o que é uma integral e uma derivada. Você não precisa saber o que é uma integral e uma derivada. Mas você precisa entender o que isso é. Pra depois você aplicar na sua vida o que você precisar. Mas voltemos a Iruma, porque o aposto foi bom, né? Mas tinha um terceiro ponto que eu queria comentar, o terceiro ou quarto, já perdi a conta. E para finalizar essa parte do arco de treinamento, que é o nosso querido monstro do Anel de Iruma, falando sobre ambições. Porque a fala de ambições dele eu achei fantástica. Passo pano, a partir daquela fala, eu passo pano pra falta de explicação do resto, porque, vamos falar a verdade, o que ele falou ali, a ambição, o pessoal fala que é coisa boa, coisa fofinha, coisa altruísta. Não, a ambição é o que você esconde no fundo da sua alma e que você não quer falar pra ninguém. Essencialmente. Errado não tá. Pois é. Vamos pro exame Chunin bom? Caralho, o exame Chunin já é bom, Thunder, calma. Mas esse é melhor. Mais ou menos. Eu gosto da premissa. Eu gosto pra caralho dessa premissa. Porque eu não... Tipo, no primeiro episódio, por exemplo, no episódio 4, quando ele começou a construir a premissa, eu falei... Tá, é o Festival da Colheita, eu vou entrar aqui e... colher, né? Tipo, pegar a pontuação. Você vai, beleza, algo até que meio direto e reto. Aí ele começa a dar explicações dentro da própria ação. Os personagens vão começando a fazer algumas coisas e as regras vão sendo lapidadas. E você começa a entender que tem muito mais coisas nessa floresta do que simplesmente pegar plantinha. Ou até mesmo o ato de pegar plantinha pode ter muito mais etapas dentro disso daí. E aí eu falei, porra, isso é legal, isso é bacana. Então você tem uma série de formas de você conseguir pegar pontos, recursos, e o mais legal, você não pode lutar com ninguém. Você não pode bater no amiguinho. Você pode fazer qualquer coisa, mas nada de violência. E aí entra, por exemplo, o episódio 5, que é fantástico, de toda a construção deles, levando na maciota, levando na lábia e pegando um monte de pontuação, fazendo a galera trabalhar de graça. Tipo, porque você precisa aqui, você precisa ser forte, você precisa ser inteligente, mais do que isso, você precisa ser brasileiro, saber das malandragens. E é interessante também que, tipo, ele manteve a perspectiva de duplas, por mais que o teste seja individual, o pessoal ali, né, depois do inferno que passou junto, continuou junto aí no teste, praticamente todo mundo junto aí lutando pra conseguir os pontos, cada um à sua maneira. Então, por mais que, vamos dizer assim, a gente ainda não tenha muito aprofundado, ou vários, de como é que foi os treinos de muitos deles, você já começa a ver o que aconteceu e por mais que eu preferiria que isso fosse contado em ordem cronológica, então a gente que soubesse antes do treino para depois ver o resultado, é um jeito também de introduzir os resultados do treinamento, então fazer o avança, depois você volta, depois você avança de novo, aí volta. E estamos no mundo dos demônios, bora enganar demônio, porque demônio engana todo mundo, o demônio é ardiloso, e só não bater no amiguinho, o resto tá valendo tudo. O bom disso é que, assim, é difícil de fazer dessa forma e fazer bem feito. De você explicar pouco, aos poucos, gradativamente,
explicando mais, dando mais base de regra, e sem necessariamente um contexto prévio bem respaldado. Porque pelo menos até então, no episódio 5, a gente teve 2 momentos de ação dentro desse exame Chunin aqui. Que foi com o Alice e o Saburo, que foi eles falando do power level mesmo, né? E quanto que precisa de pontuação para você conseguir fazer o farm através de monstros. Você pode farmar um monte de bichinho pequeno, você pode encontrar os boss, você pode dividir os pontos, e até usando uma comparação com a própria a Mary, que fez 50 mil pontos, alguma coisa assim, sabe? Um número exorbitante. Daí fazendo as contas, você fala, pô, você farma de 1.000 a 5.000 pontos por boss, você tem que bater em uns 10 boss de level 5, de 5.000 pontos pra você conseguir chegar na pontuação dela. Só que isso daí é por pessoa. Então, pra os dois juntos bater 50 mil pontos, eles precisam bater em 20 boss de 5.000 pontos. Você começa a fazer as contas e fala, mano, é absurdo isso. É extremamente absurdo. E aí ele começa a criar todo esse power play que a gente não viu ainda em execução, mas ele começou a costurar a ideia, dando a explicação dos pontos, ou dando a explicação da lore, que existe o monstro secreto, ou como eles poderiam fazer o farm ali, e até mesmo incluindo mais um conflito ali, que é os irmãos Dororedoro. Desculpa, o nome deles é Dororedoro, não tem o que fazer. É interessante que nessa explicação, ele já vai meio que setando as diferentes estratégias. Uhum. Então, tipo, os nossos 2 personagens porradeiros, qual a estratégia deles? Porrada, vamos no que dá mais ponto e bora atacar o porrada. Uhum. Quando a gente tem os outros 2 personagens lá que são menos de porrada, mais entre aspas, mais fracos, mais a dele, que é o Kamui e o Kerori. Vamos farmar ponto com coisa pequena, mas vamos formar com uma quantidade massiva de bestas revirando a floresta e pegando pontinho por pontinho pra gente. Então, tipo, você vê as diferentes estratégias que vai fazendo ali. Você vê como é surreal a pontuação que tem que ser feita, mas você vê que, tipo, cada um à sua maneira, cada um com a sua possibilidade, tentando buscar isso. E você vê que tem gente ali, tipo, os irmãos Dororedoro no começo lá, por que esses caras estão aqui? Daí você, no episódio, no final do episódio, no meio do episódio 5, você vê, tipo, eles estão aqui porque quer dar porrada mesmo. Eles querem aqui por, não porrada, mas, tipo, estão aqui pelo que o estereótipo de personagem deles parece que eles são. Encrenqueiro. Querem competir, lutinha e coisa do tipo. Então... Eles até trazem um ponto legal. Eles falam, mas a gente queria o nosso professor de volta. O que é o nome dele? O... Sensei? Balan. A gente quer ele de volta. Pô, então você tá me dizendo que, na verdade, o Balan, ele deixou de dar aula pra outras pessoas pra fazer o compromisso com a Royal One. Isso é interessante. Isso é um aspecto que cria outra vertente dentro do impacto de mundo por que eles estão fazendo ali. Então ele gera algumas perguntas interessantes ali nesse processo. Não sei se é isso, não sei se vai ser sobre isso, mas pelo menos não é algo tão gratuito, né? Algo que ali é uma informação. Se isso vai ter função pra frente, eu não sei. Mas ainda assim dá dinâmicas. E por isso que eu tava falando, é difícil fazer o que eles querem fazer, porque eles previamente não estabeleceram todas as regras. Ao longo da execução, eles vão aprimorando as regras e explicando as táticas. E, ainda assim, explicando a evolução dos poderes deles e como eles conseguiram aprimorar as suas técnicas e quais são as suas novas técnicas e como eles vão utilizar isso para ganhar esse teste. Então você tem, pelo menos 3 ou 4 vertentes que você precisa se preocupar, e todas elas precisam ser responsivas. Você não pode criar uma regra nova
que quebra uma regra antiga por causa desse processo que você tá explicando a regra enquanto tá executando. É mais difícil você fazer, inclusive, a dinâmica das explicações, porque você vai ter que ir e voltar, ir e voltar. E aí você tem que ser bom em fazer isso. Então esse arco, ele tá propondo algo que é um pouco difícil. E é fácil de errar. Você tem que ficar indo e voltando com as informações de regras do mundo, evolução de personagem e aplicação de power play. Então, vai ser difícil dele conseguir acertar em todos os episódios, em todos os momentos. Ele acertou nesse episódio 4 e 5. 4 mais de introdução, que ainda não foi execução de fato do Sabiro e do Asmodeus, mas setou problema. E com o Jazz, que eles acertaram bem pra caramba também, porque eles primeiro executaram, depois explicaram. E aí, inclusive é legal pela própria explicação, porque a explicação que eles dão do flashback deles deixa em aberto ainda a situação. Eles não resolveram o problema deles no passado. Então cria mais um elo de conflito aqui pra história. E isso é muito interessante. Por isso que eu falei, é um recurso difícil, porém, se bem executado, vai ser ótimo pra Iruma e ótimo pra esse arco. Porque vai ser muito rico, vai ser dinâmico. E até agora, até o episódio 5, tá fantástico. Tá fluindo, porque querendo ou não, a dinâmica, novamente, ela cai muito por conta da produção. Uhum. Mas, ainda assim, por conta da premissa do arco e até do andamento do roteiro, eu devo concordar que ele tá conseguindo se manter bem por enquanto. Agora eu quero dar o maior pecado da terceira temporada, que a gente não comentou. O encerramento. Não, a abertura. Como que a abertura não é feita pela da Pump, pô? Cadê Babeluz? Puta, cara. Olha, aquela abertura é triste. Aquela abertura é triste. Mas o encerramento vai tomar no cu. Eu acho a abertura pior. Eu acho a abertura sem graça. Eu acho o encerramento horrível. Mas esse é o ponto. Eu também... Eu não acho horrível o encerramento, mas eu acho que ele piora muito por conta da música. Aquela música é muito ruim. Não, a animação do encerramento é fantástica. A música, Jesus amado. Pô, você encaixou com a péssima música. O encerramento é ruim? Não, mas a música é uma merda, cara. Pô, você deixa mutado e deixa tocando Xuxa e os Duendes. É melhor, cara. Pelo amor de Deus. Os seus ouvidos devem morrer menos. Mas a abertura, eu falo isso principalmente porque tudo parece ser muita cena genérica jogada. Tudo parece ter cena que pode ser usada no anime. E pior, ela não tem encaixe com a música. E isso quando a gente sai de Iruma, que teve 2 aberturas com dança, com um ritmo, com encaixe, e vem pra essa, cara, é um chucho no meu saco, cara. É muito triste. É horrível. É horrível. Eu fiquei muito triste também de ver isso, mas é aquele negócio, por âmbito de queda, eu detestei o encerramento, cara. Detestei. Mas é que tá, que queda. Porque sinceramente virou uma sinfonia na minha boca. O da segunda era legal. O barbecue era legal. Qualquer coisa tá. A música era divertida. Mas encerramento é qualquer coisa. O da as segunda é o melhorzinho. Mas o barbecue é qualquer coisa. E esse é o que mais chega perto de um storytelling, um encaixe. Só que, caralho, é tipo, ter a faca e o queijo na mão. Vamos cortar, beleza, vamos cortar onde? Na lata de lixo. Cortou o pescoço. Não, cortou o queijo. Na lata de lixo, vai, parabéns, pegou 30 peste bubônica diferente. Realmente, cara, de qualquer forma, independente de qual foi o pior, foi horrível. É um conjunto detestável de abertura e encerramento. Pra Iruma ainda, pelo amor de Deus, não vejo isso tendo respaldo não, cara. Eu vejo a Bandai olhou e falou, mano, não tem orçamento. Velho. Assim, atrapalha? Não exatamente. Uma abertura, um mau encerramento, você só pode bypassar. Mas que é broxante pra caramba. Pra Iruma, que vem de uma streak de aberturas, mas bem legais, aqui é intancável. Isso porque as aberturas de Iruma em si, antes não eram nada demais, mas elas tinham muito encaixe e a música era ótima. Aqui, puta merda. O que me deixa mais triste é que eu não posso falar do meme que Iruma tem uma abertura melhor que Chainsaw Man. Aí eu fico triste.
de fato. Não podemos usar Chainsaw Man. O pior de tudo é não poder fazer essa piada aqui. Eu fico muito triste. Ai, ai. Pô, sobre o arco do Jazz, cara, ele foi o melhor exemplo de tudo até agora de arco de treinamento do Iruma. Ele trouxe... Antes de começar, posso só comentar uma coisa que eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação antes de começar os arcos de treinamento, mas o arco do Jazz e o arco do Sabro com o Asmodeus me quebraram um pouco nas coisas. Porque se olha o character design dos professores, o Sabro e o Asmodeus foram com o Balan. Esses dois, os dois foram com esse cara aí vermelho tal. Esse cara ser o cara da tramóia, dos esquemas, da enganação, e o Balan ser o professor de ensinar porrada, sai um pouco da expectativa por questão de character design. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Eu tive mais por personalidade. Porque quando eu olhei e falei, cara, o Balan vai bater em alguém? Também, o Balan mais. Mas é que bateu o cara. É que a gente conhecia o Balan Sensei, mas os outros personagens a gente só viu o character design. Então, tipo, você olha pra isso e você fala, tá, os dois vão aprender porrada, o Balan, sei lá, é professor. Tanto o Asmodeus quanto o Sabro, eles são personagens de porrada, mas eles já mostraram que eles têm conhecimento em outras áreas também, bastante. Então você fica, tá, vai vão testar outras áreas. E eu quebrei muito a cara. E o pessoal falando que eu tô dando spoiler. Eu não sei spoiler dessa parte, gente. Eu sei alguns spoilers de Iruma. Se eu dei spoiler, então foi cagada completa. E eu nem sei do que você narrou o episódio, eu não sei que spoiler é esse. Eu não sei, o pessoal tá doidão, cara, porque literalmente foi o que aconteceu aqui. O pessoal, pô, não dá spoiler do negócio aí. Parabéns por dar spoiler, irmão, não falei nada disso. Não, mas por expectativa de character design, a gente vai meio que costurando alguns elementos que a gente vai pegando, sabe? Esse cara parecer o gênio do mal e ele ter todo esse trejeito, essa marra toda e tal, meio que era bem o estereótipo inicial dele. O que ele ia fazer com isso, eu não sei. Eu paguei pra ver. Então não criei muita expectativa e foi mais sendo levado pelo momento. Até chegar nesse episódio e, pô, legal, estamos de fato num lugar de entretenimento adulto. Agora a gente vai ter que viver a vida como ela é. E aprender através disso a utilizar nossas habilidades e até crescer como personagens para lidar com isso. E como demônios podem ser horríveis, como eles podem ser depravados, como eles podem ser briguentos. E aí você tá literalmente experimentando todos os aspectos negativos do mundo do demônio num lugar onde eles estão ali pra extravasar, sabe? E é interessante até como isso foi colocado, que tipo, tá todo mundo se ferrando. Vai o flashback, todo mundo se ferrando, os caras curtindo. A conta chegando logo em seguida, a gente entendendo quando o grupinho antes, nos episódios anteriores, se juntaram lá, que viu as mensagens dele, a gente entendendo por que foi aquela... É a Iruma fazendo foreshadowing, digamos assim, né? Aquela crescência e depois eles no inferno e não respondem de jeito nenhum mais, porque você entende tudo isso. E... eu acho interessante porque o Jazz aí faz bastante sentido ele estar nesse lugar, porque a habilidade de familiar dele tem a ver com essa questão ardilosa de enganar, de roubar e tudo mais. Só que o outro personagem, um cara de leão, é outra coisa que também me pegou um pouco desprevenido, porque a gente sabe, ele é o cara inteligente da turma. Ok. O que ele tá fazendo aí? Daí a gente entende um pouquinho construção e tudo mais, você construir a questão de ser ardiloso, de enganar os outros tudo mais. E também aproveita para construir um pouco do Jazz, que a gente sabe que ele tem essa linhagem familiar,
mas não é como se ele gostasse muito disso. Tipo, a gente sabia já, acho que dos conflitos do irmão dele e tudo mais, e por mais que, de novo, não tenha sido muito aprofundado, gostei como eles estão amarrando tudo isso e tudo mais, e de certa forma ainda tá me surpreendendo bastante. Sabe o que eu acho interessante, inclusive, do caso do Allocker? É o fato de que o Allocker... por que ele tá aprendendo a ser ardiloso? A gente teve um exemplo com isso antes do flashback, que era o outro cara que ele tava interagindo. Pô, é um cara tão inteligente quanto. Caiu na papagaiada do Allocker. Você vê, não é porque você é hiper inteligente que você consegue se sacar tudo, escapar das coisas, porque tem o elemento da malandragem, de fazer as coisas na maciota. E o Allocker precisa complementar isso para que ele consiga usar todo o seu potencial. Eu acho isso uma ideia muito legal. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo... Não, ele já mostrou as habilidades dele antes, mas ele tava meio que na superfície da galera ali, que não tinha muita profundidade da sala, mas a gente sabia que existe e a gente tinha um leve conhecimento dele. Agora que tá tendo um pouco mais de tempo de tela pra ele, pra gente entender um pouco mais sobre. O Jazz, por exemplo, já teve bastante tempo, a gente já teve um pouco mais de explicação sobre ele, com as tretas com o irmão e tudo mais. Então já era um personagem um pouco mais reconhecível. Aqui agora que o Allocker tá começando a mostrar um pouco mais da sua cara e mostrando um pouco mais das suas habilidades e coisas do tipo, eu achei bem interessante. E todo mundo colocando focinheira por algum motivo. Eu achei fantástico. Provavelmente pra não mostrar o rosto, pra não entregar, tipo, trejeitos deles. Sim. Mas se fosse assim, colocasse óculos escuros. É mais eficiente pra você esconder expressão. É porque tem muita gente que não é boa no poker face, sabe? Tá. Faz sentido. Mas o ponto legal aqui era justamente, eu fui colocado numa situação aqui, porque o meu professor é muito espertinho, ele literalmente fez a gente sentir na pele todas as informações que ele queria passar sobre aprender a lidar com um antro de pessoas que estão ali na enganação. É até engraçado pensar que eles estão mais num bordel do que num cassino. Imagina se fosse um cassino aqui. Meu amigo, seria muito pior o quão profundo eles estariam endividados. Então, aqui não tava tão... É que ele pegou a questão das casas de entretenimento e de acompanhantes no Japão, né? Aquela questão Esqueci o nome desses estabelecimentos mais japoneses que você tem as acompanhantes, ficam ali ouvindo você chorar, beber, etc. Hã? Host Club. Isso. Elas são hostels, no caso, mas... O bordel já pressupõe um segundo serviço depois disso. Não que isso não esteja associado nos host clubs no Japão, mas o bordel já pressupõe que o segundo serviço venha logo de cara. Sim. Então, eu entendo a temática visual pra fazer essa referência, né? Mas, mesmo assim, ainda existe ali o lance da aposta, dos jogos, e é até mais abrangente, porque ali eles não estão lidando só com pessoas que estão se divertindo e extravasando e se tornando insuportáveis por isso, sabe? Porra, você tá tendo que apartar briga de bêbado, sabe? Foda. Então é meio que crescer e criar maturidade demais pra lidar com uma situação dessa. Só que aqui é um pouco além, porque não é só lidar necessariamente com isso, mas é ganhar do professor. Tipo, você precisa ganhar do cara mais trambiqueiro desse lugar. E ele é conhecido, né? Ele é um professor, ele é alguém de ranking alto, e ele tá ensinando a galera desse jeito. Então você, esse cara não é pouca bosta, não. Mas, até o outro ponto que deixou em aberto, né? Ele colocou o lance da moeda. Vocês vão ter que passar no teste da moeda. Vocês não passaram no teste da moeda. Vocês foram criativos em responder o lance da moeda, mas ainda vocês têm que pagar a situação. Na verdade, eles precisam vencer pra eles saírem disso daí, né? Então, meio que tem 2 bons motivos pra eles poderem passar. Porque, nossa, tem muito bom motivo. Porque se ele não pagar,
Se eles não passarem, a dívida não vai ser paga. Eles vão continuar trabalhando lá. Eles não vão conseguir continuar na Royal One. Então, a pressão tá gigantesca. Ficou um treinamento Game Plus aí sobrando pendente pros dois aí se livrar. E interessante a malandragem do professor, tipo, agora todo mundo vai terminar o treinamento, vai acabar a sessão de tortura, vocês vão superar os seus limites. Cena de superação, vamos lá, tá, a gente não consegue ganhar no jogo da moedinha, a gente vai roubar a moedinha. E... Não. Falhou. Falhou. A resposta vocês vão foi continuar, boa, mas vocês vão terminar o festival e vocês vão voltar pra cá, tá? Não, eu tenho que comentar, eu amei a reação desse cara. Pra mim foi a melhor cena dos 5 episódios. Ele, não, eu tô tão feliz que você tá trabalhando tão duro, mas parabéns, vocês falharam. Canalha, muito canalha. Isso foi muito coerente. Foi muito coerente. Não, a cara dele de ainda de safado, mano, eu achei maravilhoso. Que cara bom, mano. Que cara bom. Inclusive dá até um respaldo pro cara, porque, pô, a gente pensa, o cara tá ensinando os caras a ser ardiloso. Depois de todo esse esforço, ele vai ser tapeado? Pelo contrário, ele tapeou a tapeação. Ele é muito genial. Chora Great Pretender. Ih. Tem contexto da minha crítica. Entendi. E o JP corrigiu aqui. Eles pagaram a dívida, mas eles não foram liberados do treino, então vai continuar trabalhando ali. Ou seja, continua a mesma coisa. Não mudou o status quo. Eles ainda são escravos do Host Club. Exatamente. E agora, parando pra pensar, voltando atrás, muito sacana, aí não sei até onde o roteiro tava construindo isso. O cara chega lá, apresenta os dois no Host Club, mostra, ficou a situação legal. Como quem nunca nada mostra pro gente, esse cara aqui, esse cara é legal, mostra os truques que você pode fazer. E esse cara aqui, esse cara é crânio, mostra que ele pode cuidar do caixa, pode fazer as contas tudo. É seu, tá vendido. Vocês conseguem fazer tudo isso, né? Parabéns! Vocês vão trabalhar pro Marjota. Exatamente. Terceirizando o trabalho de agiotagem. Incrível. Muito bom, cara. Muito bom. Agora esperar. Vamos ver o que eles vão continuar fazendo isso. Teve um bom arco de explicação, porque aqui, como eu falei, o episódio 5 ele funcionou tanto pra respaldar o passado do Jazz e do Alok. Alok não, né? DJ aqui não. E aí ele conseguiu trazer a explicação depois da ação deles enganarem a galera que tava toda farmandinho ali os itens e tudo mais, e de novo explicando mais sobre processos em cima disso, que tinha aqueles pontos de entrega. Legal, inclusive, como eles enganaram a galera pra conseguir fazer a entrega, ou até mesmo o outro demônio lá, que tava vestido de verde, falando, então, a gente tem uma pontuação extra aqui, vamos dar uma divididinha aqui só na gente e resolvido, né? Então o cara também tava tramoiando um pouquinho. Mas aí os caras foram extremamente mais big brain e conseguiram enganar o que já tava ali, meio que tentando fazer um planinho pra ganhar alguns pontinhos extras. Então, a tramóia toda que eles criaram ali foi excelente. Foi muito bacana, respaldou a regra do mundo, respaldou como eles como estão agindo nesse teste e como foi o treinamento deles para eles conseguirem fazer toda essa enganação toda, e explicando também, né, que tem outras formas e mecânicas de usar poderes aqui, que é muito interessante. Então, porra, que episódio da hora, cara. Não tem produção, né? A Iruma, que pena. Que pena que você caiu nas garras da Bandai. É muito triste isso. Mais outro Isekai fantástico pra entrar no melhor, pra entrar junto com Bookworm, com ótimo texto, produção. Que produção mesmo? Não tem. Não tem. Ai. Então é isso. É isso. É isso. Finalmente falando de Iruma. Pois é.